Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, fortalecidos na fé nesse dia 18 de janeiro de 2024, nesse sábado da primeira semana do tempo comum, possamos pedir a Deus que abençoe o nosso final de semana e abrir o nosso coração para ouvir o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhe: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É bom sempre a gente lembrar que estamos ouvindo Marcos. Marcos é o primeiro livrinho de catequese, o primeiro evangelho a ser escrito. Depois teve Mateus e Lucas se inspirarem nele. Marcos usa uma fonte chamada fonte Q. E essa fonte Q, juntamente com Marcos, dá origem ao pensamento e aos evangelhos. João já é um outro pensamento, mais amadurecido, muito mais tardio, mas o mais próximo de Jesus escrito acaba sendo essa fonte Q e esse evangelho de Marcos. Nós hoje nos deparamos já com o chamado do quinto discípulo de Jesus. Jesus chamou primeiramente os 4 primeiros 2 a 2, André e Simão, Tiago e João. Então chamou os 4, 2 a 2. Agora Jesus dá um passo a mais e chama o quinto. E o quinto, Levi, é Mateus, Levi é Mateus, é a mesma pessoa. Então, mas ele chama individualmente, Depois ele chama o resto de grupos. Então ele chama os 4 primeiros 2 a 2, o quinto ele chama individualmente, é um cobrador de impostos. É um cara que trabalha e serve ao Império Romano. Ele encontra Levi na coletoria de impostos e é a coisa direta. Vem e segue-me. Ele abandona tudo e segue Jesus. Ele abandona tudo e segue Jesus. Possivelmente Mateus não fazia parte dos chefes. Zaqueu sim era chefe de cobrador de impostos. Mas havia a segunda classe que colocava a mão na massa, que era também não desonesto e considerado como pecadores, mas não eram tão poderosos quanto os chefes dos cobradores de impostos. Então o Evangelho nós temos aí: naquele tempo Jesus saiu de novo para a beira do mar e toda a multidão viu ao seu encontro. E Jesus ensinava. Então nós temos agora Jesus na beira do mar, não em casa, em sinagoga, mas na beira do mar. E o mar sempre é algo importante para ele, perto da água. Por um lado, ele encontra Levi cobrando impostos e a resposta é: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. Depois disso, Jesus vai para a casa de Levi e num jantar de despedida, claro, com seus amigos e também com seus conhecidos, seus familiares. Jesus está ali porque já que Levi vai abandonar a coletoria de impostos e vai seguir Jesus, então estão fazendo um jantar de despedida, em que ele chama seus amigos. E por isso, logo em seguida, a cena já passa. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Então apareceu novamente os doutores da lei, que eram fariseus. Viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores?
viu? Eles perguntam aos discípulos, mas quem responde é Jesus. Viu? Quem responde é Jesus. Vamos lembrar que do paralítico, Jesus, eles só pensaram, mas esse homem está blasfemando, ele não pode perdoar os pecados. E Jesus diz para o paralítico que encontrou a solidariedade e a criatividade de amigos, que o colocaram diante de Jesus, pelo telhado. Então Jesus já está sendo vigiado e ali Jesus, eles só pensaram, Jesus, por que o coração de vocês é tão duro? E agora nós já temos outro confronto entre Jesus, viu, e os mestres da lei, que eram fariseus, doutores da lei, viu? Então eles perguntaram a Jesus, por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus é que responde. E o que Jesus responde? Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Eu vim para chamar não os justos, mas os pecadores. Eu vim dar atenção a quem está doente e não a quem está saudável. Por isso, às vezes, tem umas parábolas lá que Jesus diz, Deus fica muito mais feliz com uma ovelha perdida que foi encontrada do que com 99 que estão bem, está fazendo o seu dever, está cumprindo a sua tarefa, não está dando trabalho, não está preocupando Deus. Mas o medo de perder gera uma tristeza. O medo de perder gera uma angústia. Era o que Jô Soares uma vez falou sobre o seu filho, que foi numa livraria e ele veio com 12 livros. E Jô Soares disse, para que tudo isso? É muito. Leva só 6. 12 não. E aí o Rafinha disse, então não vou levar nenhum. E ele falou, mas que filho mal criado, mal educado. E por que você não vai levar nenhum? Porque se eu tiver que escolher, eu vou perder. E eu não quero perder. Eu quero os 12. Se eu tiver que escolher dos 12, eu vou perder. Então quer dizer, a gente vai vendo que Deus não quer perder. Deus quer salvar os 100, as 100 ovelhas. Não quer perder o filho pródigo, quer salvá-lo também. Então que Deus possa abençoar e iluminar todos nós e nessa consciência de que Jesus quer nos salvar, a gente seja fortalecidos na fé e na oração, iluminados por Deus, para que guiados a gente possa curar o nosso coração, que a gente possa ter esperança, receber um ar novo e que Deus possa nos chamar, vem e segue-me, e que a gente tenha a liberdade de segui-lo. Um abraço, até mais.